Fala, pai! Os mentirosos, cegos de bolas e inimigos da coisa do Brasil, da crônica esportiva televisiva do Brasil, e os números do vitorioso e inigualável futebol brasileiro. E os números não mentem. Pô, Maria Alice, você disse que gostaria de aprender a tocar tamborim, ó. Você vai aprender com o tempo. E outra coisa, você me perguntou como é que amolava tesoura. Ó, você pega a tesoura e uma faca, ó. Um lado. Tá vendo? Depois vira, ó. Tá bom? E aí pega um papel, ó. Tá amolada a tesoura. Mas, meus amigos, eu não aceito a censura que o TikTok e a Meta estão impondo ao povo brasileiro, à democracia brasileira. Eu estou sendo censurado direto pelo TikTok, que vem baixando meu número de seguidores. Agora, eu não sei onde estão o Ministério Público, o Congresso Nacional, a OAB, o Conselho Nacional de Justiça e a Polícia Federal, que não veem esse abuso praticado no Brasil, essa censura imposta ao Brasil por um aplicativo da ditadura chinesa, que é o TikTok. Mas, meus amigos, olha, demonstrando que não entendem porra nenhuma de futebol, que são cegos de bola, os vira-lata, comentaristas, narradores, apresentadores das televisões, vira-abundantes, que são vira-lata, vagabundos e nojentos, das televisões, Globo, Sport TV, CNN, ESPN, TNT e Band Esporte, esses caras, esses nojentos, vivem dizendo que os grandes responsáveis pelos problemas do futebol brasileiro são os campeonatos estaduais e o calendário do futebol brasileiro. Meu amigo, é não entender porra nenhuma de futebol quem diz isso. Não conhece nada de futebol quem diz isso. Os campeonatos estaduais são o sustentáculo do futebol brasileiro. Meu amigo, dos campeonatos estaduais saíram simplesmente Domingo da Guia, Leondas, meu amigo Zizinho, meu amigo Jair da Rosa Pinto, Didi, Nilton Santos, Carlos Alberto, Mauro, Formiga, Zito, Clodoaldo, veja os jogadores que saíram, Ademir da Guia, Rivelino, Gécio, Zico, Tostão, Jairzinho, Julinho, você está anotando aí o número de jogadores que saíram, Abílio, Andrade, são o número de jogadores de craque que saíram. Vamos dizer, Sócrates, Cerezo, Falcão, o eterno rei de Roma, saíram, sabe quem? Jairzinho, saíram Romário, Ronaldo, Rivaldo, Robinho, Neymar e dois rapazes que nunca jogaram bola na vida, chamados Garrincha e Pelé. E com esses jogadores o Brasil ganhou 35 títulos mundiais. Tá bom? E já em relação ao calendário do futebol brasileiro, ele é igualzinho ao calendário do futebol inglês, por exemplo. Porque essa semana o Tite e o tal de Edeck Furo, o Tite reclamou do número de jogos do Flamengo, seus jogadores estão machucados, e o Edeck Furo fez uma comparação entre o número de jogos que faz o Manchester City e o que faz o Flamengo do Brasil. E ele disse com todas as letras que no Brasil um time de futebol como o Flamengo joga 20 vezes mais do que um time da Europa, da Inglaterra. E mentiu descaradamente. Eu aqui vou provar que ele mentiu e vou exigir que a ESPN o demita, que a ESPN não pode ter um mentiroso em sua programação, em sua grade. Não pode ter em seu quadro de funcionários. A não ser que ela esteja no Brasil, a ESPN, para destruir o futebol brasileiro. Aí sim, ela emprega mentirosos. E gosta de mentirosos. Mas veja bem, o futebol inglês que ele citou, o futebol inglês, ele tem 3 campeonatos. Tem Campeonato Inglês, 38 jogos, Copa da Liga, 7 jogos, e Copa do Rei, 7 jogos. Né? Tem 52 jogos. O Brasil, o Flamengo, tem 3 campeonatos. Campeonato Brasileiro, 38 jogos, Campeonato Carioca, 10, são 48 e 8
jogos da Copa Brasil, se jogar os três, né? Eu estou me referindo quando os times jogam os três. São 56. Jogam apenas 4 jogos a mais do que o Manchester City. 4 jogos a mais. Na Inglaterra, um time jogando os campeonatos da Inglaterra joga 52 vezes. No Brasil, um time jogando todos os campeonatos do Brasil joga 56 jogos. Porque na Inglaterra tem 3 campeonatos, Copa da Liga, Copa do Rei e Campeonato Nacional. No Brasil tem 3, Estadual, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, não tem nada a ver com o calendário. O problema é a logística. Vou dar um exemplo aqui a você. Manchester City tem que jogar 6 vezes em Londres, porque Londres tem 6 jogos. Vai fazer 6 jogos em Londres. A distância de Manchester para Londres, 335 quilômetros. E de volta, 670 quilômetros. 670. Vezes 6, que ele tem que fazer 6 jogos lá, são 7 vezes 6, 42, 7 vezes 6, 36, né? 7 vezes 6, 42, 7 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 4.020 quilômetros para fazer os 6 jogos, ida e volta. O Manchester City joga 6 vezes em Londres, contra os 6 times de Londres, que a maior distância que ele percorre na Inglaterra é 335 quilômetros. Jogou 6 jogos lá. Nos 6 jogos gastou 4.000, percorreu 4.020 quilômetros. Agora veja o Flamengo, para fazer um jogo só em Fortaleza. 2.800 quilômetros para ir, 2.800 quilômetros para voltar, um jogo só. 5.600 quilômetros. 1.600 quilômetros a mais de que o Manchester City percorre para fazer 6 jogos em Londres. Esse aqui é o problema. Um time brasileiro, como o Flamengo, vai jogar em Bogotá, na Libertadores, 7.800 quilômetros para ir, 7.800 quilômetros para voltar. Não tem voo direto. 10 horas de voo, 12 horas, porque faz baldeação. São exatamente 22 horas que eles voando. 4 dias para ir voltar, fazer um jogo só. O time do Manchester City, para fazer o jogo mais distante dentro da Europa, 4 horas. Sai de manhã, joga, volta e dorme em casa. A diferença é a logística. Agora, o problema do futebol brasileiro pode ter até aí, Maria. 8. O problema do futebol brasileiro é o número de jogadores estrangeiros que tem aqui, de treinadores estrangeiros. Sabe quanto tem? Mais de 200 jogadores e mais de 20 treinadores estrangeiros. E esses gringos não sabem fazer o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é coisa para brasileiro. Só o brasileiro aguenta o rojão do futebol brasileiro. Então veja o caso do Flamengo. Para que caso do Flamengo? O Flamengo estava jogando com um time só de brasileiros, enquanto os gringos estavam disputando a Copa América, ganhou 7 jogos. Quando os gringos voltaram aquele Varela, aquele Pulgar, aquele Vinha e aquele De La Cruz, o time começou a desandar. Sabe por quê? Porque eles não aguentam o rojão do futebol brasileiro. Com seus próprios jogadores, o futebol brasileiro ganhou 35 títulos mundiais em 82 anos. De 1930, quando teve o primeiro campeonato mundial, até 2012, quando o Corinthians ganhou o último título mundial para o Brasil. São 82 anos, de 1930 a 2012. O Brasil ganhou 35 títulos. Um título a cada 2 anos e 8 meses. Depois que se encheu de gringo, o futebol brasileiro está há 22 anos sem ver uma Copa do Mundo e há 12 anos sem ganhar um campeonato mundial de clubes. Quanto tempo tem, Brasil? 9 e 20 segundos. 9 e 20 segundos. Olha, em 82 anos o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, uma a cada 16 anos. É só multiplicar 16 por 5, vocês vão ver que você encontra 80. Né? Em 82 anos, ganhou 5 Copas do Mundo, uma a cada 16 anos. O Brasil já está há 22 anos, cheio de gringo, sem ver uma só Copa do Mundo. Porque os jogadores daqui, os jogadores gringos, não estão acrescentando nada ao futebol brasileiro. Aí é que está o problema. O número de gringos do futebol brasileiro. Estão fudendo o futebol brasileiro. Tchau.